fixa, até que cheguem os bons tempos, né? Mas, do mesmo jeito, vai ter serviço e para ele é mais barato. Então, de repente, é uma opção, uma oportunidade para começar nesse ramo. E o investimento, como eu falei, hoje é pequeno, né? Computador, você compra um programa, computador, e não é como antigamente, que a gente não tinha condições de competir, né? A concorrência com uma firma grande de processamento de imagens era desleal, né? Hoje em dia ficou um pouco mais nivelado, né? Ordens superiores para encerrar. E eu tenho 2 minutos. Ok. E vocês querem sentar ali? Eu queria que você explicasse onde é o churrasco. E eu queria só dizer 2 palavrinhas. Mas 1 minuto, porque senão o churrasco vem aqui e me dá um novo pito. Eu só queria dizer que esse aqui foi um evento, hoje acaba a primeira parte desse evento, amanhã começa a Summer School com o professor Charles Stott, da Ohio State University. Será muito interessante. Esse primeiro evento foi patrocinado pela Geoscience Remote Sensing Society. Uma linha comum a várias das palestras que vocês ouviram aqui é a importância de você ter contato com outras pessoas que geram informação, que vão subsidiar as decisões que vocês vão tomar na construção da carreira profissional de vocês. A ideia que está por detrás dessas sociedades científicas, e em particular de um capítulo da Geoscience Remote Sensing Society, é exatamente de prover meios para que vocês tenham acesso a esse tipo de informação, que vocês tenham contatos com pessoas como essas que estão aqui hoje, como aquelas que vocês conheceram ontem, aqueles que não as conheceram. Esse capítulo, como eu disse ontem, ele foi formado há muito pouco tempo, e eu quero mostrar aqui a foto de alguns dos seus ilustres membros, né? Ali até um professor Centeno, quem quiser sentar aqui, ali o Márcio Pupim, o professor Tomazelli, que está em algum lugar, o professor Mascarenhas foi professor da... Bom, foi o que nós pegamos, nós temos aqui gente de várias universidades, e temos ainda... Está todo mundo olhando com atenção, esse slide está fazendo sucesso. Temos pessoas do IME, lá do Rio de Janeiro, de norte a sul, e esse aqui é a área... E temos aqui ainda poucos membros estudantes, né? A inscrição na sociedade é 20... Quanto é que é? São $25, na verdade. Então, eu queria dizer, todos aqueles... Por que isso? Todos aqueles que pediram um auxílio para participar desse evento, todos receberam. Nem sempre vai ser possível atender a todos os pedidos. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer uma seleção e, evidentemente, nós vamos dar prioridade aos membros do capítulo quando isso acontecer. Isso aqui não é uma ameaça, não, tá? Por favor, não ouçam dessa forma. Então, existem já coisas que estão sendo planejadas, talvez lá com o professor Tomazelli, quem sabe, o ano que vem, né? E vocês receberão outras notícias. Existe uma página aqui do capítulo. O gerente dessa página aqui é o secretário do capítulo, o Pedro. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de como se inscrever, as dificuldades e facilidades, o Pedro é um excelente orientador para essas questões. Então, eu encerro por aqui e vou passar a palavra ao verdadeiro chair dessa primeira parte. Bom, só complementando, a membresia, ou se tornar membro, tem inúmeras vantagens. A gente convida vocês a visitar a página, ler aí com cuidado, né? Uma das possibilidades é também a participação no maior evento, também patrocinado pela GRSS, que é o IGERS, né? Lembra que eu me tornei membro em 2008 e já em 2009 aí eu submeti um trabalho para o evento no IGERS. Na época estava fazendo doutorado na Alemanha e o evento era na Cidade do Cabo, na África do Sul. Então
poxa, foi um trabalho interessante, a gente submeteu ele e ele foi aí selecionado para os 10 aí finalistas aí da categoria de estudantes. Então, você tem aí uma série de vantagens, tá? de benefícios em justamente ser membro da sociedade. Tá? Hoje, poxa, aí estamos aí promovendo um outro evento e tentando conseguir mais membros aí. Tá? E a ideia é que isso tenha também continuidade, tá? Em outros eventos similares como esses, possivelmente também em outros eventos mais específicos aí em determinadas áreas, tá? Em determinados grupos de pesquisa talvez, mas somente é possível quando se tem aí uma comunidade e também, quando se tem uma comunidade, você tem também uma demanda, né? E é a partir disso que é possível de se trabalhar. Bom, não sei se o professor Michishita... Isso. O fim, tá? Antes aí eu só gostaria de agradecer novamente, tá? A todos os palestristas aí que aceitaram vir aí, tá? Não esquecendo também, tá? De todo o corpo do Pedro, aí que resolveu inúmeros problemas a respeito do site, e do tempo e de outros bolsistas. Me ajuda se eu estou esquecendo nomes aí que ajudam e que sem eles também não seria possível, tá? Bom, passo agora então para o professor Centeno. Quem é daqui pode ajudar a levar um grupinho, né? Mas na churrasqueira do Lactec, tá? Quem nunca foi, siga o cheiro da carne, que acho que já vai começar a queimar, mas quem não tem bom olfato eu vou ensinar. Você sai na porta aqui, vira na esquerda e pegam essa rua que vai paralela à avenida, à linha verde, né? E vão até o final, vão passar uma grade, tá? E vai ter um pátio onde tem uns aparelhos de engenharia elétrica, algumas coisas, e no final tem uma pequena casinha com um teto assim, meio cônico, né, com uma pirâmide, e lá é um ambiente fechado, está churrasqueiro, o pessoal já providenciou tudo que é necessário, estão todos convidados. Então, quem é daqui, então, por favor, ajude durante o café também, vocês podem ajudar lá o pessoal a chegar lá, tá? Agora, estão convidados a sim desfrutar do café, tá? Vamos deixar o silêncio porque ele é constrangedor. Aí a pessoa... deixa o silêncio. Hã? Então, a gente pode inverter, não tem problema. Opa! Então, era mais direcionado ao Flávio com relação ao CEMADEM, né? Que foi até citado na apresentação. O CEMADEM, ele é um sistema lá federal, mais de monitoramento de risco, mas que tem essa vertente do monitoramento meteorológico bem ativa, né? Eu estou dentro de um projeto, mas a minha impressão é que os modelos preditivos aplicados no CEMADEM, ele não tem uma correlação tão forte com dados locais, como esses dados, essa densificação de pluviômetros que você citou. Qual que é a relação do CIMEPAR dentro desse estudo, ou tem uma relação, uma ponte de conexão com o CEMADEM em certos estudos nesse de modelagem preditiva meteorológica pré-efeito de risco de inundação, deslizamento e outros eventos relacionados com pluviometria, com eventos pluviométricos? Bom, veja, o CEMADEM foi criado, né, Centro de Monitoramento de Desastres, foi criado para atender demandas de defesa civil, tá? Então, o que ele faz? Hoje são, não sei se alguém mais aqui conhece, eu acho que são 130 funcionários, né? Foi uma iniciativa que foi montada rapidamente, né? O que é bem salutar, né? Em função desses eventos climáticos
que não tem nada a ver com mudança climática, né? Quer dizer, eu não tô relacionando isso com mudança climática porque é outra história. Mas os eventos extremos estão mais frequentes em todo o Brasil, tá? Agora, especificamente, a gente tem um El Niño, que ele está com sinal strong agora, né? Então, preparem-se aí o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, o CEMADEM, ele emite os seus alertas para o SENAD, que é o Centro Nacional de Defesa Civil. E o SENAD, por sua vez, dissemina esses alertas para as defesas civis estaduais. Tá? O CEMADEM, ele tem, então, hoje, operando, não sei, mas ele fez uma aquisição de 1.500 pluviômetros. Tá? Esses 1.500 pluviômetros estão instalados em áreas ditas de risco, né? Então, é possível de fazer monitoramento de chuva em tempo real, né? Nesses locais. São aqueles pluviômetros comunitários, então uns são telemétricos automáticos, outros não são, enfim, não importa isso. O CEMADEM deu um passo muito grande, na minha particular opinião, né, de estabelecer áreas de risco, né, a nível de Brasil e emitir os alertas. Tá? Eu acho que é uma iniciativa muito interessante, mas o passo é muito grande, né? Então nós, obviamente, a gente tem que defender o seu próprio. A gente acredita em sistemas regionais, né? Especificamente sobre a tua pergunta, hoje nós rodamos aqui no CIMEPAR um modelo numérico de previsão de tempo, modelo matemático de previsão de tempo, com resolução de 2 quilômetros. Tá? Só que para você rodar um modelo desse de 2 km para o Brasil inteiro, é máquina. Precisa de máquina e gente. Tá? Creio eu que o sistema não sei exatamente, mas o sistema computacional do INPE, do CPTEC, não sei se conseguem rodar isso para o Brasil inteiro. Tá? Então, a partir desses modelos de previsão de tempo de 2 km, você consegue identificar áreas, né, de uma cidade, certo? Se você tiver essas previsões, né, a previsão de amanhã é melhor do que a previsão daqui a uma semana. Isso todo mundo sabe, né? O erro aumenta com o tempo, né? A pior previsão é aquela de 30 dias para frente, mas ela existe hoje. Né? E ela pode existir também com uma célula de 20 quilômetros. Então você vai ter um dado de chuva, né, numa célula de 20 quilômetros, talvez pegue a cidade inteira, né? Então, quer dizer, aquelas áreas de risco, às vezes que são quadras, né? Às vezes os alertas do CEMADEM dizem assim, da rua tal a rua tal vai inundar. Né? Aí a Defesa Civil se enlouquece, tirem todo mundo porque às 3 horas da manhã recebem um troço daqueles lá e a Defesa Civil vai fazer o quê? Né? Quem deve tomar outra coisa aqui, o modelo brasileiro não está muito bem. Existe a legislação, mas o tomador de decisão, quem recebe quem deve receber essa informação de alerta, é a prefeitura. Mas hoje a gente sabe que as prefeituras ainda não têm uma estrutura, né, de defesa civil. Então aqui no Paraná quem faz isso, na verdade, quem auxilia as prefeituras são as regionais da defesa civil, que são 15 ou 17 em todo o estado. Tá? Então existe uma capilaridade aqui, tá? Eu vou falar agora do Paraná, onde nós, o CIMEPAR não é o tomador de decisão, o CIMEPAR gera alertas em tempo real para a Defesa Civil, a gente tem a Operação 724-365, e a Defesa Civil do Estado identificou 1.200 áreas de atenção aqui no Paraná, e a gente tem esses dados de previsão de chuva, né, e o monitoramento meteorológico em tempo real. Então, hoje, no Paraná, você tem essa informação, claro que sempre falta sistemas de alerta automáticos e tal, né? Mas hoje, SMS, por exemplo, o CIMEPAR gera um alerta, o cara lá na prefeitura já recebe isso em 3 minutos. Tá? Automaticamente, não tem intervenção humana nisso. O CIMEPAR aperta o botãozinho do alerta, né, gera uma previsão, gera um alerta e o cara lá na prefeitura já recebe isso em 3 minutos, é incorporado no sistema de defesa civil. Então, ninguém pode dizer assim, não sei, não fui avisado, isso no Paraná não pode acontecer, tá? Porque o sistema é automático nesse sentido.
Mas eu acho que o CEMADEM está melhorando, né? Eu acho que eles, agora com esse incremento desses nove radares a nível de Brasil, né? Eles detêm esses campos de chuva, né? Nem todos os radares estão operacionais, mas eu acho que tem tudo pela frente aí para fazer tem que combinar, entendeu? Com estruturas regionais, com estruturas estaduais, com estruturas municipais, né? Eu acho que o pessoal tem que arregaçar as mangas aí e começar a aprimorar esses alertas, né? Existem financiamentos FINEP, por exemplo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão num projeto FINEP para padronização de alertas, né? Para padronização das emissões desses alertas. Quer dizer, a comunidade toda está se movimentando, sabendo, né, já se preparando para esses eventos extremos que vêm pela frente. Oi, queria fazer uma pergunta para o Flávio. Quanto ao radar lá de Cascavel, eu queria saber por que Cascavel, né? Porque a Cascavel não fica na região assim para poder cobrir o estado inteiro, né? Boa pergunta sua. Antes de você instalar um radar, você precisa de um horizonte livre, né? A cobertura do radar é de 480 quilômetros. Tá? Então ele atua num raio de 480 quilômetros. Até 250 quilômetros de raio, a partir dele, você consegue gerar estimativas de chuva em milímetros, ou seja, estimativas quantitativas. A partir dos 250 quilômetros, você não consegue mais. Você só tem aquele campo de nuvem, né, aquele campo de chuva, mas você não sabe quantos milímetros está acontecendo ali, porque em função da curvatura da Terra, aquele dado, aquele sinal de nuvem, aquela nuvem é muito alta, né, a 480 quilômetros do radar. Tá? Foi aquele videozinho que eu mostrei ali, né? Então, Cascavel foi escolhida em função de que o CIMEPAR necessitava de uma cobertura no oeste do Paraná. Tá? Então, existe desde 2000 mais de 15 anos de operação o radar de Teixeira Soares, que fica aqui na região leste, né? E no oeste não tínhamos ainda um radar. Então, Cascavel, quer dizer, fica a 13 quilômetros da sede de Cascavel, porque ali é um local relativamente alto, né? O horizonte não é 100% livre, né? Porque você tem os próprios prédios de Cascavel que interferem ali na visada do radar, né? Mas isso você pode compensar simplesmente levantando um pouco a antena, né? Ou seja, não tem sentido você operar a antena muito baixa, que os prédios, no caso, serão interferências. A coisa é tão complexa que algumas torres do linhão de Furnas também são empecilhos, né? São impeditivos para o sinal do radar. Então, sim, é difícil de você estabelecer os melhores locais, né? Sempre você tem algum tipo de comprometimento. Mas, respondendo objetivamente, nós precisamos de um local no oeste, e ali próximo a Cascavel é um local relativamente alto, né? E que está atendendo ali a cobertura dentro do Paraná. Aproveitar a oportunidade, o professor Tomazelli e a professora Leila se encontram. Gostaria que comentassem um pouquinho da experiência com sensores hiperespectrais em aplicações, né? A professora Leila trouxe a questão de desmatamento com imagens multiespectrais. Realmente, quais as vantagens que vocês têm identificado? E também o Lohan, na verdade, quanto a sensores hiperespectrais orbitais. Se existem perspectivas, como que se encontra? A Ingesat ela atua comercialmente, né? Então a gente se preocupa muito mais com os sensores comerciais do que os sensores, digamos, menos comerciais. Em matéria hiperespectral, tem o Aster, o Hyperion e até, em certa medida agora, o WorldView
2 e o WorldView 3, com aquelas bandas infravermelhas e mais além, possibilitam fornecer para pesquisadores e para estudos temáticos informações multiespectrais muito mais apuradas do que o simples RGB infravermelho clássico, né? O Landsat 8 também tem umas bandas mais variadas, né? Mas a gente observa na parte comercial que isso não tem demanda, né? E quem trabalha com dados hiperespectrais também tem que ter software hiper blindado, porque senão é uma quantidade de dados muito grande, muito ampla, de complexo entendimento e sem algoritmos que vão bem com isso, sem conhecimento, que nem um carro de Fórmula 1 sem piloto. A verdade é que nossa atividade comercial no dia a dia é mais para as imagens multiespectrais bem clássicas, com 4 bandas espectrais, mesmo porque os nossos clientes, em grande maioria comerciais, tem universidades também, interpretam os dados praticamente visualmente. Raros são aqueles que fazem uma classificação supervisionada ou não supervisionada, mal fazem uma correção em radiância ou reflectância, alguma coisa assim. Então, o mercado, digamos, dita um pouco o que a tecnologia que é usada, né? Poucos são os clientes que pedem dados hiperespectrais, e quando existem a gente orienta para esses satélites. Aí as perspectivas de novos sensores, digamos, na correria do dia a dia, eu acabo me preocupando mais com o sensor uma vez que ele foi lançado, e quando ele realmente vai acontecer, vai ser distribuído, teria que verificar aí nos centros de pesquisa o que está por acontecer. Eu, sinceramente, não acompanho assim a parte puramente científica nesse aspecto, tá bom? Nada. Bom, a capacidade de adquirir imagens nossa é infinitamente maior do que a capacidade de processar, né? É muito mais fácil, tem centenas, milhares de imagens que estão lá no arquivo, nunca ninguém nem olhou, né? Nem baixou, não fez absolutamente nada com ela. A mesma coisa com os sensores agora, eles começaram a aparecer e existe muita deficiência técnica, né? Capacidade de processamento e científica ainda, em algoritmos de extração de informações, e mesmo os fenômenos naturais que nós queremos observar, a gente não sabe exatamente ainda como usar as imagens hiperespectrais. Então, o reflexo disso é isso que o Lohan falou, as pessoas ainda não usam porque eles não sabem, ninguém sabe como usar, na realidade é isso. Quais os benefícios, né? Nós temos um projeto que nós começamos agora há pouco, com uma câmara pequena para o AV, para Vante, né? Fizemos algumas observações, é uma câmara de quadro, então um pouco melhor do que essas câmaras de varredura. Você não tem os problemas com a triangulação. Em compensação, você tem um monte de outros problemas para processar os dados, né? Tem a Gabriela ali, aquela mocinha que vocês perguntem para ela, que ela é expert em dados hiperespectrais. A Gabriela, levanta a mão aí, Gabi. Ela está terminando o mestrado, então ela é a craque na câmara Ricola que nós temos ali. Tem alguns resultados muito interessantes que uma aluna de doutorado gerou sobre cana-de-açúcar, sobre doença da cana-de-açúcar, muito interessante. Só que os dados que nós temos são de resolução muito alta, nós estamos voando com um pixel de 10 centímetros. Ainda aparece mais problemas ainda, porque aí você tem uma resolução que é um exagero, né? Você não consegue... Então, assim, na realidade, a capacidade de coletar dados é tão grande e a gente não sabe muito bem o que fazer com esses dados. A realidade é essa, viu? Sendo muito sincero, você tem que gastar muita... Então, é um espaço muito grande para pesquisa, viu, gente? Porque você tem esse monte de dados e tem algumas áreas que talvez, em vegetação, você não precise de tantas bandas assim, né? Agora, tem algumas que a gente identifica, por exemplo, qualidade da água, que realmente, nesse caso, você tem variações no espectro muito
muito sutis ali que você precisa de todas aquelas bandas, né? No nosso caso, a Câmara tem 25 bandas, pode adquirir 25 bandas simultaneamente, mas você pode reconfigurar, né, as bandas e a largura. E ela vai agora sofrer um upgrade aí, espero que bem sucedido, né? Não sei, né? Não nasceu o neném ainda, né, Gabi? Com 50 bandas. Então, assim, se vocês me perguntarem aí para mostrar um slide colorido com alguma coisa muito legal, a gente tem muito pouca coisa para mostrar. A gente espera ter daqui 1 ou 2 anos. E isso é meio geral, né? Não tem tanta coisa assim. No caso, acho que orbital tem muito mais coisa, né? Muito mais experiências, muito mais conhecimento, né? No caso aéreo e de UAV é uma avenida aberta aí para trabalhar, né? E eu vejo muitas oportunidades, né, nessas áreas aí. Nós estamos trabalhando com biodiversidade, né? Mas na área florestal, inventário florestal, na identificação de pragas, na agricultura, né? A agricultura é, sem dúvida nenhuma, o grande mercado aí, né? 80% desse mercado futuro é agricultura. Na verdade, sim, os técnicos, né, nós lá que estamos vendo, não sabemos muito ainda, né? Temos que aprender como processar esses dados automaticamente, porque é uma massa de dados muito grande. É muito fácil colocar um aviãozinho lá voar e gerar terabytes de informação, e depois você fica lá, e agora, né? Você vai fazer aquilo, tem todo um processamento de fototriangulação, correção radiométrica, geométrica, que tem que ser feito automático, né? E depois a interpretação para chegar nos resultados, né? Tem que coletar dados de campo. Não é muito simples, mas eu vejo que o benefício posterior é muito grande, porque você saber identificar com um pixel de 10 centímetros o tipo de praga que tem ali, para as grandes plantations aí, é um grande benefício, né? Economicamente falando, em termos de aplicação de defensivos, né? Se a aplicação localizada de defensivos tem um grande benefício econômico, né? Na cana, por exemplo, isso é um exemplo, né? Já tem decisões do Ministério Público da nossa região, que é uma grandes plantações de cana, proibindo, por exemplo, a pulverização aérea, por conta dos malefícios que causam na população, no cultivo de agricultura de subsistência, horticultura, né? Já se sabe que tem alguns impactos. Então, passa a ser importante para o agricultor ter uma amostra mais precisa do tipo de problema que ele tem. Eu não sou especialista em agricultura, né? Tem gente mais gabaritada e nem sensoramento remoto, mas a percepção que a gente tem é essa daí. Então, para quem está estudando, fazendo mestrado, doutorado, que tem a possibilidade depois de não necessariamente ficar só na academia, de desenvolver um business aí nisso, né? É um campo interessante de trabalho, né? Porque realmente falta muita coisa prática assim, de processamento desses dados, né? Então, aí acho que depois vocês podem completar essa percepção que eu tenho, viu? Tá? É muito fácil bater foto digital hoje, agora processar isso aí, olhar as fotos, né? Todo mundo tem experiência, viaja, tira 500 fotos, nunca mais vai ver, né? Não, mas o Tomazelli resume, a gente tem poucas pessoas, 2 pessoas praticamente trabalhando com dados hiperespectrais, mesmo porque não tem muita disponibilidade de dados assim orbitais, né? E pouca experiência que eu tive assim, dados com a relação assim, ao ruído, por ter faixas espectrais muito estreitas, né? Você tem também um compromisso com ruído. Às vezes tem muito ruído, né? Tem bandas que você não consegue nem usar, né? Então, o que eu trabalhei um pouco foi desenvolvimento de algoritmos para seleção de atributos, né? Para selecionar melhores bandas, né? De forma automática para trabalhar com determinado tipo de cultura, né? Cultura agrícola. Então, eu acho que tem pouca coisa prática, assim, desenvolvimento operacional, né? Mas tem muito campo assim para pesquisa, né? Para o mestrado e doutorado. Eu acho que agora, assim, com mais disponibilidade de dados, né? Vai ter mais condição de fazer mais pesquisas. Bom, só complementando, em nível orbital, atualmente a gente tem o sensor Hyperion, aí a bordo do Earth Observation 1. Nele estão também um multiespectral ALI, né, com uma banda aí de 30 metros, multiespectrais aí de 30 metros, e uma banda pancromática de 10. Bom, fora o Hyperion, tá, a gente tem também o CRIS Proba,
né, que é uma iniciativa da Agência Espacial Europeia. Além da possibilidade de adquirir dados multiespectrais, mas só do visível até o infravermelho próximo, ele tem a possibilidade ainda de adquirir em diferentes ângulos de visada. Então, pelo que eu tenho ouvido, tem o propósito, na verdade, nos próximos anos, serem lançada a segunda versão deste CRISPROBA, que oferece dados gratuitamente. Do Hyperion, ele já está no final de sua missão, já que ele foi lançado em 99, a vida útil era esperada em 5 anos, ainda está funcionando. Então, ele está previsto uma continuidade com outro sensor chamado Hespery. E fora aí o Hespery, fora o CRISPROBA na versão 2, está previsto também o lançamento do EMAP, tá, da Agência Espacial Alemã. Fora isso tem, acho que é o Prisma da Agência Espacial Italiana, não tenho muitas mais notícias. Tem uma iniciativa também da África do Sul, outra da Índia, e me parece na terceira versão do ALOS da Agência Espacial Japonesa. Então há interesse, sim, de manter ou de ter sensores aí em nível orbital, adquirindo dados hiperespectrais, mas lembrando que não são sistemáticos, sempre vão ser específicos para determinadas áreas, onde você vai ter que fazer uma prévia requisição, né? Ou seja, envio aí de uma proposta com uma justificativa de aplicações que aí sim é julgada aí por vários pareceres, para então ser avaliado em termos técnicos aí. Será que é possível adquirir aquele dado naquele período estipulado e assim por diante? As revistas, por exemplo, da Geoscience Remote Sensing Society, né? Eu vou citar o exemplo da JSTAR, por exemplo. Vocês vão ver uma avalanche de papers voltados exatamente para tratar desses problemas difíceis que foram citados aqui, usando técnicas de machine learning, métodos estatísticos para lidar com essa alta dimensionalidade dos dados, etc. Ou seja, definitivamente espaço para fazer dissertações e teses aí existe muito, não só no Brasil, mas em nível mundial. Sim? Alô? Vocês veem, os satélites, as imagens hiperespectrais não são tão novas assim, mas já tem um tempinho. Só que se vocês pegam a primeira leva de artigos que tratam de imagens hiperespectrais, a maior parte trata de redução da dimensionalidade das imagens, né? Em lugar de usar 200, poder usar 10. Por quê? Porque, como o Tomás ele falou, nós não estamos preparados para esse conjunto de dados. Nós estamos ainda com o nosso máximo verossimilhança, tentando fazer estimativas de média e variância e covariância, com um sensor que tem 220 bandas, onde entra esse problema da amostragem, que tem que ter muito mais amostras do que você utilizaria com 7 bandas. Então, as primeiras tentativas é usar componentes principais, reduzir ou procurar alguns outros métodos de redução por seleção, por alguma coisa, para nos facilitar o problema. Então, até a questão do tratamento dos dados, né, é difícil de achar nos softwares e uma solução que permita explorar totalmente os dados hiperespectrais. E aí, como o pessoal falou, né, aí tem pesquisa, né, e até para saber em que campo realmente é interessante ter uma imagem hiperespectral, né? Não é sempre que vai ser melhor que o Landsat ou que o ICONOS, né? Para algumas coisas deve ser melhor e vai se justificar, né? Para outras, lastimosamente, vai ser demais, né? A gente vai ter muito trabalho para ter um resultado por vezes pior do que teria com menos bandas, né? Um problema até grave estatístico, né? A questão da amostragem, né? Toda a classificação é feita com amostragem.
E a amostragem depende também do número de bandas que você tem. Então, termina tendo que fazer uma coleta muito grande de bandas para entrar num método estatístico convencional. No Brasil, quais são as alternativas ou as opções de pós-graduação na área de sensoramento remoto ou fotogrametria, né? Que a gente conhece o FPR, o INPE e a Unesp. Quais são os outros centros? Bom, a gente conhece, você mencionou 3, né? Tem o Rio Grande do Sul também, que tem um programa de sensoriamento remoto. Na PUC, cadê o Raul? Saiu na PUC. Vocês têm um programa lá, não especificamente, né? Vocês têm Recife o mestrado, né? Alguns programas de geociências têm lá uma linha de sensoriamento remoto, né? E na área também na Unicamp eles têm lá nas geociências alguma coisa, né? Na engenharia agrícola. Tem vários programas que tem lá um grupo, eu não sei exatamente, no Comitê de Geociências lá da CAPES, nós temos, que seria Geodésia, esses programas aí que você mencionou. Recife, Curitiba, o sensoramento remoto do INPE, Federal do Rio Grande do Sul, que são os programas que nós temos, né? Agora, eu sei que na engenharia tem alguns programas que tem alguma linha lá de sensoriamento remoto, né? Agora, o sensoriamento remoto é uma técnica multidisciplinar, né? Você vai encontrar isso Você vai encontrar na floresta, você vai encontrar na geologia, você vai encontrar praticamente em todas as áreas, no urbanismo. Agora depende da sua necessidade, né? Agora, existe carência, isso a gente sabe, né? Você vê o tamanho do... Você falar que tem um problema para resolver e não resolveram ainda, significa que precisa de mais gente trabalhando nele, né? Então, tem necessidade, sim, de mais programas, né? Tem necessidade de mais programas. De mais alunos também, né? Temos muito mais tempo, senão o coffee break encavala com churrasco e não vai dar muito certo, né? Não, eu queria lançar uma pergunta, eu queria ouvir... meio que uma pergunta de encerramento, eu queria ouvir a resposta de vocês todos, né? Quer dizer, o objetivo fundamental desse evento é orientar esse pessoal que está aí há pouco tempo no mercado, ou ainda nem entrou no mercado, né? Que eu acho que corresponde ao perfil da maioria aqui. E nós estamos vivendo aí tempos bicudos, né? Eu pergunto a vocês, que orientação você daria em vista da situação corrente, das dificuldades por que estamos passando? Você daria alguma orientação diferente àqueles que estão quase que na obrigação de tomar decisões quanto à sua carreira futura? Você daria nesses tempos alguma orientação diferente da que você daria em tempos de bonança? Bem pragmático, né? Em tempo de crise ou tempo de bonança, do ponto de vista pessoal, e acho que vale para todo mundo, faça o que você gosta de fazer. Não adianta querer ser advogado porque vai ganhar dinheiro ou achar que médico vai ser mais rico. Se você não gosta da sua atividade, não adianta mergulhar porque não vai dar certo. Então, se você, por exemplo, está fazendo uma pós-graduação, está até uma graduação, alguma coisa, escolha que seja o campo acadêmico, como falou o Renato Aziné, informação geográfica, na parte de produção de informação geográfica, na parte acadêmica. Acho que o que deve orientar sinceramente, um critério muito pessoal, é o gosto
o que você gosta de fazer. Eu me formei em sensoramento remoto, eu sou agrônomo, depois me formei em agronomia no Silso College, onde o nosso amigo Flávio fez o PhD dele. Hoje que eu descobri isso, né? E desde sempre eu gostei da área comercial, mas é só o gosto. Eu, desde o primeiro dia que eu cheguei no mercado de trabalho, na Scott Conseil, que era uma filial do CNES, depois na Spotimage, depois no INPE, depois na Ingesat, sempre foi o que eu gosto de fazer, que é vender imagem de satélite, fazer proposta comercial, orientar as pessoas como usar as imagens de satélite, e acho que eu vou fazer isso até os satélites me chamarem lá para cima, né? Eu acho que eu concordo com as observações do Martin. E o importante é você fazer o que você gosta. Eu acho que isso aí é um princípio muito básico e muito importante. O mercado hoje, veja, quando eu estava fazendo minha graduação de floresta, a universidade que eu estava me formando, ela, em função de uma demanda de incentivos fiscais do governo federal para plantios de eucalipto e pinos, a faculdade tinha que formar profissionais que soubessem reflorestar com pinos e eucalipto. E eu não gostava muito disso, né? Eu digo, putz, o que eu vou fazer agora? Aí que eu identifiquei a área de sensoriamento remoto. Foi na minha graduação. Então eu tive a felicidade de identificar isso bem lá no início, né? Se eu não tivesse identificado sensoriamento remoto, eu teria largado a faculdade, né? Então eu acho que é importante vocês terem um rumo bem definido. Esse rumo, vocês têm que buscar ele. Não é nós aqui, os professores, que vão dizer assim, ó, faça isso, faça aquilo. Não, é algo que vocês têm que fazer uma pesquisa, né? Um levantamento de dados, de mercado, de tecnologias, e identificar para onde que vocês vão. No nosso tempo, né? Eu acho que sim. Nós tínhamos que ser generalistas, tá? E eu acho que hoje o mercado não quer mais generalistas. Ele quer alguém que saiba fazer aquilo, né? Especificamente uma área específica. As empresas, né? E a academia já é mais flexível e tal, mas as empresas não conseguem contratar 10 profissionais de sensoriamento remoto, né? Normalmente elas têm 3 demandas e vão contratar 1 ou 2 pessoas. Então aquelas 3 demandas você vai atender com 2 especialistas, digamos, tá? Então eu acho que sim, você precisa focar, você precisa ter um rumo, e eu acho que o mercado agora vai buscar aquelas pessoas que não são generalistas. Tem que ter grande conhecimento para resolver determinadas demandas específicas. E naquele tripé, né, nessa área de sensoriamento remoto transdisciplinar, eu acho que tem que ter a formação de sensoriamento remoto, de sistemas de informações geográficas e de TI, né? Não sei para vocês, mas eu acho que essa parte de TI, né, em função do currículo que o MEC exige para os cursos e tal, essa parte de TI, ela sempre é lá na informática, né? Mas ela tem que ser chamada, tem que ser trazida para cá, né? E eu acho que é esse tripé, né? O profissional tem que ter esses três conhecimentos, mas tem que ser um especialista, na minha opinião. Bom, fico imaginando assim, alguém que trabalhava na década de 70 com a área de informações espaciais, ele tinha à disposição dele 2 técnicas de levantamento, né? Topografia, né? Não tinha nem distanciômetro, e aerofotogrametria. Fotografia era preto e branco. Nem faz tanto tempo aí, né? 40 e poucos anos. Hoje, e vocês que estão aí nem se formaram, quantas possibilidades vocês têm? Primeiro, GPS, GNSS, BeiDou, Galileu, topografia, laser terrestre, laser aéreo, laser numvante, hiperespectral numvante, hiperespectral aéreo. Bom, eu não vou ficar aqui a manhã toda falando todos os sensores que vocês podem usar para fazer o trabalho de vocês.
E aí eu vou um pouquinho numa direção, não exatamente contrária, né? Mas o que eu acho que o fundamental para alguém que está estudando agora, que vai ser profissional, é ter uma base muito sólida de coisas que a gente às vezes não gosta muito. Matemática e física. Eu acho, sinceramente. Por quê? Porque se você aprender alguma coisa, pode ser que daqui a 3 anos já nem tenha mais. O satélite caiu, apareceu um melhor, ou então os caras começaram a distribuir de graça a imagem que antes tinha que pagar, ou a empresa não quer pagar. Então, olha, sinceramente, eu estou longe de aposentar ainda, mas mais perto que vocês. Vocês vão ter uma quantidade de opções que chega a ser uma loucura. É a mesma coisa que, quando eu era moleque também, você ia comprar um tênis, tinha 2 opções, era uma maravilha. Porque Agora, você imagina, o cara vai escolher um tênis, ele já sofre pra caramba, né? E a mesma coisa na hora que ele vai escolher... Não, é uma piada, né? Uma metáfora meio indigna aí, que é o tênis, mas a mesma coisa acontece com os dados que eles vão escolher. Então, para selecionar, primeiro, para selecionar o dado e para produzir, já é uma grande dificuldade. E aí é o seguinte, tem que ter uma base muito forte, gente, porque vocês vão ter que se adaptar com muita rapidez. Ninguém vai ser capaz de treinar vocês para todas as tecnologias que mudam. É inviável, nenhuma empresa vai... agora você vai fazer um curso de Hyperion, vai ficar 1 ano lá na Alemanha. Pô, não existe isso. Eu falo isso para meus alunos, no 3º ano, que vocês fazem curso de inglês, aí tem uns caras que faz espanhol. Eu falo, para e vai fazer inglês. Porque a primeira coisa que você tem que saber é ler em inglês, porque o manual vai ser em inglês e ninguém vai traduzir isso para o português, esquece. E ninguém vai pagar curso para você também, você vai ter que aprender sozinho. Porque a velocidade é tão grande e as opções são tantas que é impossível customizar isso para um grupo grande de usuários. É o meu ponto de vista. Então, o que é importante, assim, fundamental, a base de vocês, a base na física, na matemática, saber ler, né, que tem gente que nem sabe ler mais, né, ler em inglês, e o cara ser capaz de aprender por conta própria. Esse é o cara que vai ter valor numa empresa, eu acho. O cara que senta e o cara fala, aprende a mexer com esse negócio, vocês têm 1 mês. Né? Eu imagino que o empresário vai dar muito valor para um cara desse, né? Não sei se eu estou falando besteira, né? Eu acho. O cara que vai ter valor é o cara que tem uma base em matemática, em física, em TI também, né? Em tecnologia de informática, e que, óbvio, teve uma boa fundamentação em sensoriamento remoto, depois em fotogrametria, geodésia, e ele é capaz de se virar ali, né? Capaz de aparecer um sensor novo, um software novo, ele tem que ser capaz de aprender e produzir com isso. Então, assim, eu vejo a base matemática e física mais importante do que às vezes foi para os nossos pais, porque eles aprendiam lá uma receita, né? O cara aprendia cálculo estrutural lá, né? Com régua, né? E ele era capaz de sobreviver a vida inteira com aquilo. Ele esquecia a física, o cálculo diferencial integral lá, a geometria, e vivia com o conhecimento profissional dele. Vocês não vão ter essa mamata, vocês vão ter que estudar pra caramba, viu? Não sei se eu estou dando uma má notícia para vocês aí, mas... Eu fico pensando aqui, porque eu tenho 2 filhas também que acabaram de se formar, eu fico... É duro. Não, por isso mesmo, né? A questão do tênis, né? Um monte de opção. Né? Na profissão também, né? O pessoal fica perdido, a garotada, né? Se forma. E são coisas assim, interessantes, porque eu também me perderia hoje. Né? Parece que eu gosto de tudo. Né? Olha, eu quero fazer tudo, né? Me interesso por tudo. Né? Mas tem esse lado bom, né? Que abre as oportunidades, um leque de oportunidades que você pode escolher. Né? Antes, na nossa época, também era assim, engenharia, medicina. Né? Às vezes você nem queria, né? Mas só existia aquilo também, né? Ou eu vou para medicina, ou eu vou para engenharia, psicologia, não podia porque não dava dinheiro, né? O pai não queria que a gente fizesse. Então, eram poucas opções, né? Mas facilitava para a gente, porque é o que eu falo, a engenharia é bom, por isso, né? Você se forma engenheiro, você tem uma possibilidade mais de opções, né? Porque você tem essa bagagem da matemática, da física, né? Você sai muito preparado, né, para encarar, né, as outras profissões. Mas eu gosto muito de estudar, então eu falo para minhas filhas, né, tá em dúvida o que quer fazer? Vai estudar.
vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um MBA, né? Vai fazer alguma coisa assim para te abrir a mente, porque eu estudo e lê muito. Hoje a pessoa ela tem que ler, tem que assistir, tem que ler o jornal, tem que ler essas revistas, né? Eu mesmo pego essas revistas management, né? Essas coisas de negócios, né? Eu não sou nem da área, mas eu adoro esse negócio de ver os CEOs, né? Das empresas, o que eles estão fazendo, né? E às vezes assim eu vejo os caras assim que saem do nada, né? Depois, mas são pessoas que vão à luta também, né? Que leem muito, correm atrás. Então acho que tem que ter muita garra mesmo, né? A gente tem dúvida, mas é que tem que ter garra assim para estudar, para ler, para correr atrás. Agora tem gente que não gosta de estudar, gente. Então não adianta, né? Então vai procurar um emprego. Vá trabalhar, era que nem minha filha. Eu tinha uma que tinha dúvida, né, na época do vestibular, não queria estudar, e eu falei para ela, você tem duas opções, né? Se não gosta de estudar, então vai fazer uma faculdade aí, qualquer uma, mas você vai trabalhar de dia e vai estudar à noite, né? Agora, se você quiser fazer uma faculdade boa mesmo, né, eu banco, né? Boa que eu falo, pública, né? Eu também não vou pagar. Eu falei assim, não vou pagar uma universidade, porque tem as universidades públicas que são boas, né? Mas você vai ter roupa lavada, né? Casa, comida, né? Para você estudar, né? Para você se formar, né? Então, foi assim. Então, às vezes, escolheram estudar, né? Então, fizeram uma universidade boa. Mas, né? Eu estou dando conselho que eu dei para minhas filhas, assim, se você tem dúvida do que fazer, né? Invista em você, fazendo um curso, um mestrado, entendeu? Uma pós-graduação, porque você está investindo em você, você não está parado, e você está abrindo um pouco o seu leque assim, de conhecimento, até para você descobrir, putz, fiz isso, não é isso que eu quero, né? A minha filha, que fez engenharia de produção, ela dei todas as oportunidades para ela trabalhou na Embraer, não quis, está mexendo com negócio, né? Design de joias. Na minha tristeza, assim, no início, falou, putz, fez uma engenharia, né? Mas é o que o Lohan falou, né? É o que gosta, né? Eu quero mexer em empreendimento, né? Empreendedora, a pessoa, né? Então, mas eu falei, então vai estudar, vai fazer gestão de negócios, vai fazer um curso que te dá uma base para você, né? Aprender a fazer um negócio, né? Porque você aprender também dando murro em ponta de faca é muito difícil, né? Então, vai estudar. Então, acho que tudo exige um estudo mesmo, certo? Tudo você tem que ter uma formação muito boa para entrar em qualquer mercado. Pode ser na academia, numa empresa, ou você abrir o seu próprio negócio, né? Você vai ter que aprender, né, a fazer o que você quer fazer. Tá? Se é negócio, então você vai ter que estudar como vai fazer negócio, né? Se você gosta de uma empresa Embraer, Boeing, né? Então você vai lá batalhar, né, para fazer entrevistas, né, para fazer os trainees, né, porque é uma maratona esses trainees, né, assustador. Eu vi minhas filhas fazerem assustador, né, esses trainees, porque você tem que falar duas línguas, elas estão preparadas, mas são entrevistas por telefone, em inglês, o cara está lá no Japão, né, aí você tem que fazer aqueles cursos, lógico, né, tudo por internet, você tem tantos minutos para responder as questões, né, também é difícil, né, não tem nada fácil. Então, hoje, para qualquer coisa que você for fazer, é difícil. Se você quer ser um funcionário público, muita gente fala, beleza, funcionário público, né? Salário integral, na aposentadoria, né? Faz o concurso público e vai passar. É fácil fazer um concurso público e hoje passar? Não é, a competição assim, é enorme, né? Quer passar na Receita Federal? Você vai competir aí com milhares, né? É difícil. Então, não tem nada fácil. Ninguém está hoje, que está aqui na mesa, assim, né, está falando que foi fácil para ninguém. Eu duvido que foi fácil, né? Para mim, não foi. Né? Você sair do interior, né, mas você tem que ter garra. Assim, não, eu quero fazer, né, pós-graduação. Aí você vai correr atrás, né, de bolsa, bater na porta dos profissionais lá, que você conhece das pessoas, e pedir ajuda, né, pedir orientação. Então, acho que é isso, né? Corre atrás, né, do que você quer fazer, tá? E, em caso de dúvida, não fica parado, né? Quem diz o macaco Simão, né? Quem fica parado é poste, né? Então, não fique parado. Vai atrás do que você quer fazer. Se você não vai estudar,
que eu acho que o estudo, ninguém tira o conhecimento de você, tá? E você vai estar estudando, você está se formando, está se preparando, né, para o futuro, tá? Então, esse é o conselho que eu dei para as minhas filhas, né, que eu passo para vocês aí. Bom, eu gostaria de ter o DeLorean do McFly, poder voar no tempo para poder dar bons conselhos no passado, com base do que eu já vivi, já vi, né? Quando eu era jovem, ter um celular era fantasia, né? Nunca imaginei que cada um ia ter seu celular e enquanto estou falando todo mundo está ainda se comunicando, né? São coisas imprevisíveis que acontecem. Mas lastimosamente o mundo é assim, né? Tecnologicamente está mudando muito. Então, como estar preparado para o que vem, né? A gente dentro da universidade, dentro da academia tem uma estrutura por vezes meio rígida, que demora a dar respostas e se baseia, como o Tomazelli falou, em disciplinas clássicas, física, matemática, que aunque não acreditem até agora, né, uma distância ponto reta ainda está me servindo para resolver problemas de laser scanner ou de câmaras de distância, de coisa, cai tudo na mesma coisa, que se você ainda se lembra, né, porque muitas vezes a gente fala, isso eu nunca vou usar, eu vou ser engenheiro, nunca vou usar, né? Mas lastimosamente quando você entra num mercado onde tem que não só operar, mas produzir, programar, gerar soluções, são essas bases científicas, bases de conhecimento que vão te ajudar mais, né? E faz pouco tempo, ano passado, ou retrasado, acho que o professor Berto esteve aqui também, estava fazendo uma palestra mostrando como o mercado do sensoriamento remoto ele migrou da porção pública, né, para setor privado. Então, muitos sensores já hoje são comerciais, né? Isso virou um negócio, né? Antigamente a gente tinha um sensor da NASA, o sensor do INPE, tudo dos governos, né? Mas desde que virou negócio, temos sensores privados que são de firmas particulares e da mesma forma a prestação do serviço na área está saindo dessas grandes estruturas para pequenas firmas. Hoje em dia temos computadores em casa que eram o sonho de consumo de universidades em nossos tempos, né? Eu, olhando para meu celularzinho aqui, eu vejo que ele tem mais placa gráfica que meu primeiro XT que eu usava, que tinha só 2 cores, né? 4 cores, na verdade. Tinha que ter uma máquina do lado, a UVI, né? Para poder ver imagem de satélite. E aqui você vê a imagem, você gera um mapa online, tem um GPS, imagina, né? Fazia mestrado com isto, né? E vocês fazem mestrado com um computador que era o computador da universidade, né? Agora, o que interessa é estar preparado para isso que está vindo. Então, se a gente não tivesse esse constante aprendizado, não estaríamos usando isso aqui. E chega um ponto, por exemplo, minha mãe não consegue mais acompanhar. Ela só usa o celular para receber e fazer chamada, mais nada. Você pode falar para ela que tem 1001 funções, ela nunca vai usar, porque passou a fase, né? E porque também ela deixou de estudar. Porque, como foi comentado aqui, antigamente você era preparado com o seu estudo para 20, 30 anos, né? Profissionalmente você sobrevivia muito mais tempo com o conhecimento adquirido na universidade. Hoje não é assim. Tanto é que às vezes, quem for meu aluno, quando começo a dar aula de sistemas sensores, eu já cansei de atualizar a transparência de sistemas sensores, porque todo ano sai um novo, outro saiu de linha, entrou 5, agora tem o 7. Professor, já lançaram um fulano. Falei, sabe de uma coisa? Aprendam o geral, como funciona o espelho, não sei o quê, e agora vão procurar o seu sensor, porque lastimosamente ficaria semanas dando aula do sensor e não ganha muito. Ganha em saber como funciona o espelho, como funciona a varredura, que para todos é mais ou menos comum, né? Essa parte a gente tem que saber selecionar, essa parte de conhecimento que pode nos servir no futuro, né? E tentar se encaixar. Eu imagino, como o Raul estava falando, né? Uma crise, tem uma crise. O pessoal está demitindo, ok. Quem demite
pode contratar firmas pequenos, fixa, até que cheguem os bons tempos, né? Mas do mesmo jeito vai ter serviço e para ele é mais barato. Então, de repente, é uma opção, uma oportunidade para começar nesse ramo. E o investimento, como eu falei, hoje é pequeno, né? Computador, se compra um programa, computador, e não é como antigamente que a gente não tinha condições de competir, né? A concorrência com uma firma grande de processamento de imagens era desleal, né? Hoje em dia ficou um pouco mais nivelado, né? De ordens superiores para encerrar. E eu tenho 2 minutos. Ok. E vocês querem sentar ali? Eu queria que você explicasse onde é o churrasco. E eu queria só dizer 2 palavrinhas. Mas 1 minuto, porque senão o churrasco vem aqui e me dá um novo pito. Eu só queria dizer que esse aqui foi um evento, hoje acaba a primeira parte desse evento, amanhã começa a Summer School com o professor Charles Stott, da Ohio State University. Será muito interessante. Esse primeiro evento foi patrocinado pela Geoscience Remote Sensing Society. Uma linha comum a várias das palestras que vocês ouviram aqui é a importância de você ter contato com outras pessoas que geram informação, que vão subsidiar as decisões que vocês vão tomar na construção da carreira profissional de vocês. A ideia que está por detrás dessas sociedades científicas, e em particular de um capítulo da Geoscience Remote Sensing Society, é exatamente de prover meios para que vocês tenham acesso a esse tipo de informação, que vocês tenham contatos com pessoas como essas que estão aqui hoje, como aquelas que vocês conheceram ontem, aqueles que não as conheceram. Esse capítulo, como eu disse ontem, ele foi formado há muito pouco tempo, e eu quero mostrar aqui a foto de alguns dos seus ilustres membros, né? Aí até um professor Centeno, quem quiser sentar aqui. Ali o Márcio Pupim, o professor Tomazelli, que está em algum lugar. O professor Mascarenhas foi professor da... Bom, foi o que nós pegamos. Nós temos aqui gente de várias universidades. E temos ainda... Está todo mundo olhando com atenção. Esse slide está fazendo sucesso. Temos pessoas do IME, lá do Rio de Janeiro, de norte a sul. E esse aqui é a área... E temos aqui ainda poucos membros estudantes, né? A inscrição na sociedade é 20... Quanto é que é? São $25, na verdade. Então, eu queria dizer, todos aqueles... Por que isso? Todos aqueles que pediram um auxílio para participar desse evento, todos receberam. Nem sempre vai ser possível atender a todos os pedidos. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que fazer uma seleção e, evidentemente, nós vamos dar prioridade aos membros do capítulo quando isso acontecer. Isso aqui não é uma ameaça, não, tá? Por favor, não ouçam dessa forma. Então, existem já coisas que estão sendo planejadas, talvez lá com o professor Tomazelli, quem sabe, o ano que vem, né? E vocês receberão outras notícias. Existe uma página aqui do capítulo. O gerente dessa página aqui é o secretário do capítulo, o Pedro. Se vocês tiverem qualquer dúvida a respeito de como se inscrever, as dificuldades e facilidades, o Pedro é um excelente orientador para essas questões. Então, eu encerro por aqui e vou passar a palavra ao verdadeiro chair dessa primeira parte. Bom, só complementando, a membresia ou se tornar membro tem inúmeras vantagens. A gente convida vocês a visitar a página, ler aí com cuidado, né? Uma das possibilidades é também a participação no maior evento, também patrocinado pela GRSS, que é o IGERS, né? Lembra que eu me tornei membro em 2008 e já em 2009 aí eu submeti um trabalho para o evento no IGERS. Na época estava fazendo doutorado na Alemanha e o evento era na Cidade do Cabo, na África do Sul.
Então, poxa, foi um trabalho interessante, a gente submeteu ele e ele foi aí selecionado para os 10 aí finalistas aí da categoria de estudantes. Então, você tem aí uma série de vantagens, tá? de benefícios em justamente ser membro da sociedade. Tá? Hoje, poxa, aí estamos aí promovendo um outro evento e tentando conseguir mais membros aí. Tá? E a ideia é que isso tenha também continuidade, tá? Em outros eventos similares como esses, possivelmente também em outros eventos mais específicos aí em determinadas áreas, tá? Em determinados grupos de pesquisa talvez, mas somente é possível quando se tem aí uma comunidade e também, quando se tem uma comunidade, você tem também uma demanda, né? E é a partir disso que é possível de se trabalhar. Bom, não sei se o professor Michishita... Isso. O fim, tá? Antes aí eu só gostaria de agradecer novamente, tá? A todos os palestristas aí que aceitaram vir aí, tá? Não esquecendo também, tá? De todo o corpo do Pedro, aí que resolveu inúmeros problemas a respeito do site, e do tempo e de outros bolsistas. Me ajuda se eu estou esquecendo nomes aí que ajudam e que sem eles também não seria possível, tá? Bom, passo agora então para o professor Centeno. Quem é daqui pode ajudar a levar um grupinho, né? Mas na churrasqueira do Lactec, tá? Quem nunca foi, siga o cheiro da carne, que acho que já vai começar a queimar, mas quem não tem bom olfato, eu vou ensinar. Você sai na porta aqui, vira na esquerda e pega essa rua que vai paralela à avenida, à linha verde, né? E vão até o final, vão passar uma grade, tá? E vai ter um pátio onde tem uns aparelhos de engenharia elétrica, algumas coisas, e no final tem uma pequena casinha com um teto assim, meio cônico, né, com uma pirâmide. E lá é um ambiente fechado, está churrasqueiro, o pessoal já providenciou tudo que é necessário, estão todos convidados. Então, quem é daqui, então, por favor, ajude durante o café também, vocês podem ajudar lá o pessoal a chegar lá, tá? Agora, estão convidados a, sim, desfrutar do café, tá?